Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa sexta-feira da segunda semana da Páscoa, vivendo a alegria pascal. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São João, do capítulo 6, dos versículos de 1 a 15. O capítulo 6 do Evangelho de São João é dedicado ao pão da vida. Diz o texto: naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Amados e amadas de Deus, temos aqui uma multiplicação dos pães, que será depois o desenvolvimento de todo o discurso sobre o pão da vida. O Evangelho começa colocando Jesus em movimento. Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. E qual é o cenário? Uma grande multidão segue Jesus, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. A multidão vê os sinais que Jesus realiza e a multidão segue Jesus. E diz o texto do Evangelho: Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. E o evangelista, amados e amadas de Deus, mostra ainda o elemento temporal. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Era próximo da Páscoa, a festa dos judeus. E qual é o cenário então? Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus diz a Filipe: uma grande multidão que vem ao encontro de Jesus, vem ao encontro de Jesus para ouvir sua palavra, vem ao encontro de Jesus porque via os sinais que Jesus realizava. E o que diz Jesus a Filipe? Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Amados e amadas de Deus, Jesus faz uma provocação a Filipe. E diz o texto do Evangelho: disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. E Filipe responde: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Amados e amadas de Deus, Filipe dá uma resposta bem humana. Quer dizer, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Uma resposta bem humana, segundo o olhar humano das coisas, segundo o olhar humano da realidade. Continua o Evangelho. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Amados e amadas, Deus apresenta uma solução. Há um menino. Aqui
com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Também uma observação humana. Mas o que é isso para tanta gente? E o que faz Jesus? Então, Jesus tem um olhar mais profundo. Jesus olha o pouco que se tem, mas olha a partir de Deus. Então diz Jesus: fazei sentar as pessoas. E diz o texto, havia relva ali, então a multidão se sentou. E o que faz Jesus? Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Amados e amadas de Deus, Jesus dá graças, é um gesto que depois ele fará também na última ceia. É a multiplicação dos pães, mas a multiplicação dos pães que está ligado àquilo que Jesus vai fazer na Eucaristia. Aqui Jesus alimenta a multidão, mas ele mesmo será depois o verdadeiro alimento da multidão. Tanto que a multidão come, as pessoas comem. E quanto é que recolhem? Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. E diz o texto do Evangelho: recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Amados e amadas de Deus, essa sobra mostra o que é este alimento. Recolheram 12 cestos. 12 relembra os 12 discípulos. O Israel lá das origens era fundamentado sobre 12 tribos. Significa este pão é o verdadeiro alimento do povo de Deus. Jesus é o verdadeiro alimento do povo de Deus. Essa multiplicação dos pães preanuncia a Eucaristia. E então diz o texto, vendo os sinais que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. A exclamação das pessoas: este é verdadeiramente o profeta. As pessoas reconhecem o que Jesus fez. Que esse texto nos ajude a perceber que Jesus é o nosso verdadeiro alimento. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.